O presidente Lula precisou adiar a viagem à Rússia por causa de um acidente doméstico no Palácio da Alvorada. Repórter Janaína Camelo chegando com as últimas informações. O presidente vai participar da cúpula dos BRICS por videoconferência. É isso, Janaína. Boa noite para você. Bem-vinda e bom trabalho. Pois é, Thiago, boa noite a você também, bom trabalho para você, boa noite a todos que nos assistem. Pois é, o presidente Lula, ele passou o dia hoje no Palácio da Alvorada, né? 2 dias depois aí da lesão que ele sofreu na cabeça, depois de uma queda no banheiro. Embora aí a recomendação médica para ele fosse que ficasse de repouso, ele passou o dia recebendo aí auxiliares, recebendo assessores, ministros. Logo cedo ele começou aí com essas reuniões e no início da tarde ele até fez uma publicação nas redes sociais de uma foto, que foi a primeira foto aí depois dessa lesão, né, que ele sofreu na cabeça. Nessa foto ele está sentado à mesa ali com o Celso Amorim, que é o assessor para assuntos internacionais, com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. E aí na legenda dessa foto, o presidente escreveu o seguinte: conversamos sobre a agenda política nacional e internacional para os próximos dias. Então, só lembrando essa queda do presidente no banheiro que causou essa lesão na cabeça, uma batida na cabeça. Ele precisou aí levar pontos, né, na cabeça. Foi uma lesão que foi classificada pela equipe médica dele como um traumatismo craniano, porque houve ali um sangramento, houve uma hemorragia no cérebro. Lula também foi proibido aí por orientação médica, né, de viajar, de fazer longas viagens. E, por coincidência, nessa semana o presidente ele ia viajar para a Rússia para participar aí da 16ª reunião da cúpula dos BRICS. Então, essa reunião acabou sendo cancelada. Quem falou sobre isso foi o ministro Alexandre Padilha, logo depois que ele deixou a Alvorada, depois dessa reunião com Lula, e ele disse o seguinte, que o presidente está ativo, está sem dores e que uma participação dele no BRICS por videoconferência ainda vai ser definida. Vamos ouvir o que ele disse. O presidente em nenhum momento teve qualquer tipo de perda de consciência, desorientação, né? Ele mesmo que buscou o socorro naquele momento e a equipe médica também fez todos os exames de acompanhamento, está no protocolo de acompanhamento. O cancelamento da viagem foi por orientação correta da equipe médica, por ser uma viagem de longa distância, muitas horas dentro do avião, trabalhar num outro fuso horário, em outro país, então observação correta em situações como essa. Bom, com a ausência aí do presidente Lula no BRICS, quem vai representar o Brasil na Rússia vai ser o chanceler Mauro Vieira, o ministro de Relações Exteriores que desembarcou hoje, segunda-feira, na cidade de Kazan. Ele também falou com a imprensa mais cedo. Vamos ouvir. A participação do Brasil é sempre igual. O presidente Lula, infelizmente, não pôde estar presente, me pediu que eu representasse e vamos tratar, então, dos próximos passos dos BRICS a partir de amanhã. O BRICS, com a expansão, é um processo em formação e os chefes de Estado vão discutir todos os temas que estão na agenda, que são os novos parceiros, as modalidades, os tempos, então é isso. E aí, Thiago, o presidente Lula, ele vai conversar com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Saiu a agenda do presidente de amanhã há pouco, e aí tem essa agenda aí, esse telefonema direto do Alvorada para o presidente russo às 9 horas da manhã. Depois, a previsão pode ser que ele vá para o Hospital Sírio-Libanês aqui em Brasília, passar por exames, mas isso ainda não está confirmado. Pode ser que isso aconteça ou amanhã ou na próxima quarta-feira. O fato é que o médico pessoal do presidente, o Dr. Roberto Calil, já viajou de São Paulo aqui para Brasília para atender o presidente. E Lula, hoje, ele disse que a lesão na cabeça que ele teve foi grave. O presidente ele teve uma conversa aí com o candidato a prefeito da cidade de Camaçari, na Bahia, o candidato pelo PT, e o presidente relatou como é que aconteceu essa queda. E ele disse o seguinte, que os médicos pediram de 3 a 4 dias para saber, nas palavras do presidente, qual foi o estrago que fez a batida. Vamos ouvir essa conversa. Também, eu tive um acidente aqui, mas uma bobagem minha. Foi grave, mas não afetou, sabe, nenhuma parte mais delicada. Eu estou cuidando porque qualquer coisa na cabeça é muito forte, né? É verdade, é verdade. Então eu estou aguardando, porque os médicos dizem que eu tenho que esperar pelo menos uns 3, 4 dias para eles saber qual foi o estrago que fez a batida. Sim. Bom, Thiago, por hora, o presidente Lula, segundo o Palácio do Planalto, vai ter agenda normal aí durante essa semana. É com você.
Perfeito, Janaína. Falando sobre a situação do presidente Lula. Ô, Janaína, deixa eu te perguntar sobre um incidente agora há pouco aí no Supremo. Você que acompanha o Judiciário em Brasília, traz as últimas informações, efetivamente, o que aconteceu? Pois é, Tiago, foi há pouco também um princípio de incêndio que aconteceu no anexo do Supremo Tribunal Federal e agora há pouco também a assessoria do STF publicou uma nota, soltou uma nota aí para a imprensa dizendo o seguinte, que isso aconteceu por volta das 19 horas, foi um foco de incêndio ali em uma das salas do segundo andar do anexo do Supremo que acabou espalhando aí muita fumaça pelo andar e acabou também disparando o alarme. O princípio já foi apagado, já foi controlado, segundo o STF, foi acionado o Corpo de Bombeiros, todos os funcionários também foram retirados pelas escadas, para a segurança, né, de todo mundo. E a origem do fogo, segundo aí a assessoria do STF, será investigado juntamente com o Corpo de Bombeiros e não há nenhum registro aí de feridos. Felizmente, né, Tiago? Felizmente, Janaína Camelo com as informações de Brasília, você ainda volta na nossa programação. Vou chamar já os nossos comentaristas, Dora Kramer e o Nelson Kobayashi, aqui nos estúdios da Jovem Pan. Tudo bem, Dora? Boa noite para você, bem-vinda, bom trabalho. Bom, esse incidente com o presidente Lula fez com que ele não pudesse viajar, foi o ministro Mauro Vieira no lugar dele. De qualquer forma, fica a expectativa nessa reunião dos BRICS, que o Brasil, dia 25, assume o comando do bloco, né? Por outro lado, perde o comando do banco, ou seja, a ex-presidente Dilma Rousseff vai deixar o cargo. Tudo bem, Dora? Bem-vinda. Boa noite, Tiago. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos. Pois é, bom, acidente sempre se lamenta, claro, ainda bem que está tudo administrado e como disse o ministro Padilha, orientação médica, realmente uma viagem, acho que são 17 horas por dentro de um avião pressurizado, realmente isso é muito perigoso. Agora, essa reunião do BRICS não é um ambiente favorável para o Brasil, porque quem está mandando no BRICS e desmandando, Rússia e China. São os países que querem a expansão, mais ainda, já foi feita a expansão para a inclusão de Arábia Saudita, Emirados Árabes, Irã, Egito, Etiópia, e o Brasil, assim como a Índia, não eram favoráveis a essa inclusão. Assim como o Brasil já está sinalizando, parece que o chanceler Mauro Vieira vai com essa orientação, de que não é favorável à inclusão da Venezuela. E também tem uma história de uma proposta de inclusão da Nicarágua. E por que o Brasil fica numa posição desfavorável? Primeiro, que é o único representante das Américas. E segundo, como eu disse, os oponentes são pesos pesadíssimos. Rússia e China. Eles é que querem, esses dois países, é que querem a expansão. E tem mais 40 países pedindo a expansão, ou seja, o BRICS fica completamente desfigurado. Era um bloco de natureza econômica e hoje vai se formando um grupo de natureza política para fazer um contraponto ao Ocidente e particularmente aos Estados Unidos, o que para o Brasil, por mais que ele se alinhe aqui e ali com esses países, com Rússia e China, mas essa questão, esse alinhamento contrário não é de interesse brasileiro. Kobayashi, reunião do grupo dos BRICS, lá na própria Rússia, né? A Dora falou da medição de forças entre os países, a ausência do presidente Lula, e amanhã ele tem uma ligação prevista para as 9h30 da manhã, nessa terça-feira, para conversar com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, mas de qualquer forma, em linhas gerais, é uma reunião muito protocolar. O que é possível esperar? Kobayashi, bem-vindo. Boa noite, Tiago. Boa noite, Dora Kramer. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. O bloco dos BRICS, inicialmente criado para esses 5 países que impressam as suas letras iniciais para a formação, né, dessa sigla dos BRICS, era inicialmente um grupo para tratar de assuntos econômicos. Eram os países emergentes, aqueles que estavam em crescimento econômico. Mas hoje o bloco dos BRICS está se traduzindo num grupo de acolhimento de países que ofendem a direitos humanos, de países que ofendem a direitos fundamentais. Essa última entrada, há algum tempo, desses países citados pela Dora, inclusive o Irã, demonstra isso. A possibilidade da entrada da Venezuela reforça ainda mais isso. E a situação do Brasil, que se diz um país democrático, que é um país que foge destas metodologias de governo aplicadas por esses outros países,
A participação do Brasil nessa mesa constrange, inclusive, o governo brasileiro. E acaba sendo até bom a ausência do presidente Lula diante desses outros líderes, porque a foto ia pegar mal. A foto ia pegar mal pela circunstância e pelo timing. Nesse momento, esses países envolvidos estão participando de conflitos diversos, tantos outros conflitos, a própria Rússia, né, que vai sediar esse encontro com a Ucrânia, os apoios desses países aos grupos terroristas por procuração, né, via reflexa, que atacam Israel, pegaria mal, então acaba sendo bom a ausência do presidente Lula e é algo a se administrar para o futuro, se vale ou não a pena esse tipo de relacionamento fora das relações econômicas. E, Dora, mais uma vez, numa reunião como essa, a gente vai discutir muito qual é a força do Brasil, né? Porque você citou a Venezuela, ao que tudo indica o Brasil vai votar contra a entrada da Venezuela, mas será que o Brasil tem força para evitar essa entrada? E também, se a própria Rússia e a própria China baterem o pé, o Brasil tem algum tipo de peso nisso? E chama atenção também que Celso Amorim ficou no Brasil, né? Pois é, finalmente vai o chanceler de direito e não o chanceler de fato, que é o Celso Amorim, vai o Mauro Vieira. Não, o Brasil não tem força para resistir. A única possibilidade de a Venezuela não ser aceita é que os manda-chuvas, Rússia e China, não queiram, resolvam flexibilizar, resolvam retroceder. E olha, ainda tem a Nicarágua aí nessa coisa com quem o Brasil está rompido, né? Com a Venezuela, apenas um estremecimento, mas com a Nicarágua há um rompimento. Então, é isso, o Brasil sozinho não tem força nem para regimentar apoios para se contrapor à Rússia e China. Se a Venezuela não entrar, é porque esses países realmente resolveram recuar.